Vamos entrar direto no nosso estudo que nós começamos na semana passada. Muito tem sido falado sobre economia, política. Tudo bem por aí? E alguém poderia perguntar, por que estamos falando sobre esse assunto? Porque a Bíblia trata. Então essa é uma igreja madura, uma igreja com crentes por anos, e temos que saber o que a Bíblia fala sobre esses assuntos, porque está na Bíblia, e isso faz parte de ensinar todo o conselho de Deus, que é nossa obrigação. E também vai ter princípios, ensinos para a nossa vida, importantes. São duas filosofias completamente diferentes. Um é antibíblico, um é baseado em princípios bíblicos, conhecimento da humanidade, conhecimento que a Bíblia ensina sobre os homens. São completamente diferentes as duas filosofias, e por isso que a gente está ensinando. Deus sabe, pode ter certeza disso, Deus sabe o que é mais efetivo para uma sociedade feita de pessoas pecadores. Temos que lembrar disso, vivemos uma sociedade manchada pelo pecado. Então as duas filosofias que tem é progressivismo. Esse é um dos mais comuns hoje em dia, o que está sendo mais seguido, ou cada vez mais seguido, até nos Estados Unidos, é progressivismo, os progressivistas. Esses são baseados numa filosofia antibíblica. A ideia é que a humanidade hoje é mais avançada, e hoje nós temos o benefício da ciência moderna. Eu chamo de ciência falsamente chamada, como a Bíblia diz, né? Agora nós podemos mudar nossa sociedade, produzir uma sociedade melhor, seguindo a nova ciência, o novo conhecimento, né, que nós temos. Podemos então designar certas pessoas com certos parâmetros, certo tipo de educação, colocar em cima para fazer uma reengenharia da sociedade. Esse é o que é progressismo. Só também sobre o progressismo, só esse texto aqui que eu achei no Wikipedia. O progressismo está ligado à ideia do progresso infinito mediante transformações da sociedade, da economia e da política. A ideia de progresso, por sua vez, é frequentemente relacionada com o evolucionismo e o positivismo. O progressismo também pode ser vinculado a posições político-filosóficas ligadas ao reformismo e opostas ao conservadorismo. Contemporaneamente, o progressismo também tem sido associado a lutas por direitos civis individuais, bem como movimentos de feminismo, ambientalismo, secularismo, movimento LGBT. Esses direitos não são os direitos que nós vamos falar hoje, é outros tipos de direitos. Por isso que quando você fala direitos o quê? A gente vai falar de direitos hoje à noite dados por Deus. Então, você notou que o David leu, esse progressismo está baseado em filosofias anti-Deus, religião na verdade, humanismo, evolucionismo, e é isso que está permeando a nossa sociedade aqui, e nos Estados Unidos também tem uma grande luta nessa área. Ele falou contra o conservadorismo, que seria o oposto disso. Nós como salvos, nós não poderíamos ter uma posição que não reconhece primeiramente a depravação do homem. Qualquer posição que nós vamos ter, temos que lembrar que o homem é pecador e depravado. Isso é importante lembrar. Outra coisa, nós jamais aceitaremos uma posição que aceita, como ele disse, o positivismo, que o homem é essencialmente bom. Isso que eles pensam, o homem, ele é bom, se simplesmente dá as circunstâncias corretas para ele, ele vai ser só bom. É isso que eles pensam. A sociedade corrompe. Também acredito num sonho de uma sociedade perfeita, né? É isso que eles pensam, isso que é o progressismo. Nós como bíblicos, jamais poderíamos ter uma posição dessa. Está entendendo? É antibíblico. Isso vai contra a palavra de Deus. Vou mostrar uma citação simples de James Madison. E ele foi um dos fundadores dos Estados Unidos, um dos que ajudou a escrever a Constituição dos Estados Unidos. E eles tinham conhecimento da palavra de Deus naquela época. Por isso nós falamos, os Estados Unidos foi fundado em princípios bíblicos. Isso quem conhece a história sabe. Eu vou dizer alguma coisa, ficou rico por causa disso, por causa desses princípios, e eu acredito também pela forma que tem tratado e defendido Israel pelos anos. Eu acredito nisso. Então eu não estou defendendo o país, porque hoje em dia está ao contrário. Hoje em dia o que nós temos nos últimos
10, 15 anos está destruindo isso e estão sofrendo consequências, pode ter certeza. Então não é questão de defender um país ou outro, eu estou falando da palavra de Deus, o que funciona e o que não funciona. Esse foi o James Madison. O que é o próprio governo, senão a maior das críticas à natureza humana? Se os homens fossem anjos, não seria necessário governo algum. Se fossem governados por anjos, o governo não precisaria de controles externos nem internos. Então eles entendiam muito bem uma coisa: não é governado por anjos, irmãos. E vocês descobriram isso aqui no Brasil. Tem pessoas que colocaram fé nos seus partidos políticos, achando, se colocar o meu partido, vocês vão ver. Irmãos, o problema é o sistema. Dizem que poder corrompe, poder absoluto corrompe absolutamente. E infelizmente, a única pessoa que poderia ter um sistema totalitário de controle seria Jesus Cristo, seria perfeito, porque Ele é perfeito. Está entendendo? Por isso que o governo, eles entenderam isso, o perigo de colocar pessoas caídas, depravadas, ainda mais buscando poder para tentar resolver a vida de todo mundo. Esse é o problema. Então, não importa o que pessoas sejam, não importa se é uma pessoa estudada, com PhD, inteligente, se for da elite burocrática, dos profissionais, dos educadores, pode ter certeza que os professores lá, eles acham que eles devem governar o país. A elite educacional, pode ter certeza, eles têm a iluminação que o povão não tem. Eles precisam dar para a gente circo e pão e circo, para deixar a gente felizinho, para eles governarem o país. É isso que eles pensam. Mas todos, não importa a educação, não importa a classe social, todos os seres humanos têm interesses e são corrompidos pelo pecado. Nenhum ser humano pode ser confiado para governar outro sem o seu consentimento. Está entendendo? Sem o seu consentimento. E eles acham que o Estado, eles acham que o governo é um Deus. Eu vou contar uma história, isso é verídica, verdadeira. Quem já ouviu falar de Dia de Ação de Graças? Agora essa história não contada, mas isso é história. O governador William Bradford, tudo está escrito, registrado no seu diário. Dá para você ler online, se você quiser, na internet. Os peregrinos chegaram no Novo Mundo, eles chegaram com o sistema econômico da Inglaterra, e eles chegaram com certos financiadores que eles tinham que dar conta, e chegaram com um contrato. Eles tiveram uma comunidade tipo comunista, tudo em comum. Eles tinham que, todo mundo trabalhava e colocava a comida, tudo no armazém central, e todo mundo trabalhava igual, comia igual e tudo mais. Tiveram muitos problemas no primeiro ano, o primeiro inverno foi muito severo, mas foi um desastre. Eles estavam morrendo, não só por causa do inverno, pessoas não queriam trabalhar. Tinha alguém de corpo forte, jovem, às vezes ficava deitado em casa, outro que estava trabalhando para a família dele, falou: não vou trabalhar para aquele vagabundo, e começou a dar problemas, começaram a dar brigas, não estavam produzindo, eles estavam morrendo de fome. Isso é história. Esse William Bradford, ele buscou princípios, isso é registrado, irmãos, na palavra de Deus. Eu vou mostrar os princípios. Ele falou: peraí, tem algo errado, não está dando certo. Alguém falou: eu não quero ficar trabalhando para a família dele, para sustentar a família dele, ele nem está ajudando. Outro podia ajudar, não estava querendo ajudar. Outro começava mais cedo, outro começava mais tarde, outro estava dormindo até tarde, outro não estava dando certo. Então ele achou esses 3 princípios na palavra de Deus. Ele achou na Bíblia, no Velho e no Novo Testamento. E ele falou: ok, muda tudo. Eles fizeram um contrato, cada um pegou um pedaço de terra, falou: ó, você vai cuidar desse pedaço de terra, para você, para sua família, é seu. O que você produzir, a gente vai deixar uma parte para o armazém, mas é seu. O que você produzir é seu, é da sua família. Mudou a sociedade deles. Todo mundo começou a trabalhar, a esposa, os filhos estavam lá, todo mundo acordava cedo, porque o que eles produziam era deles. Prosperaram uma barbaridade.
Eles tiveram tanta prosperidade que eles começaram a trocar com os índios. Por isso que quando eles tiveram a primeira ceia, aquela primeira ação de graças, essa história que as pessoas não sabem, eles prosperaram demais por causa desse sistema que ele achou na palavra de Deus. E esses eram os princípios. Eu vou mostrar os 3 princípios que ele achou na palavra de Deus, que salvaram a vida deles, na verdade, e definiram o futuro dos Estados Unidos. O primeiro foi direitos de propriedade privada, de incentivo. Alguns de uma forma pejorativa às vezes falam individualismo, a gente vai falar disso semana que vem. E liberdade de escolher o que vai fazer, como, quando, tudo isso. E como eu falei, esse sistema é baseado no conhecimento do homem, conhecimento da palavra de Deus. Os pais fundadores dos Estados Unidos, eles conheciam a natureza humana corrompida pelo pecado. E esse sistema é a melhor maneira de mitigar, de controlar um homem assim, em um certo sistema político-econômico, numa sociedade. Ele anula um pouco a ganância das pessoas. A gente vai explicar como. Por dispersar e descentralizar poder. E obviamente essas liberdades têm que ser protegidas por leis morais contra roubo, por exemplo, contra mentira, contra coerção, contra engano, para você ter realmente uma troca livre, liberdade de comércio. Então esse sistema, eu falei, reconheceu a fraqueza da natureza humana e também reconhece as limitações do conhecimento humano. Irmãos, ninguém sabe. Por isso que Deus, nós falamos sobre ele domingo, a grandeza de Deus, Criador desse universo. Ele sabe, irmãos, eu falei, amanhã nós temos que acordar e tem que ter comida na mesa para cada um de nós, e você vai para o serviço, os produtos que você tem que ter na mão, é uma coisa tão complexa, uma coisa tão complicada. O ser humano acha que ele consegue controlar isso. Sabe o que acontece quando ele começa a controlar isso? Alguém viu na Venezuela esses dias? Isso que acontece. Não consegue. É muito complexo. Para você ter um pão na sua mesa amanhã de cedo, quando você acordar, quem vai lá colher lá no campo e preparar o milho e fazer farinha e preparar pão? Quem vai fazer isso amanhã cedinho? Ninguém. Você vai ter pão na sua mesa amanhã. Tem centenas de pessoas envolvidas nisso. É uma coisa tão complexa, interligada. Então eles reconheceram a limitação do conhecimento humano e da sabedoria humana. E Deus tem a solução, irmão. Deus deu uma forma dos seres humanos viverem e se associarem, e é uma coisa, parece milagrosa, como funciona o mercado. Uma coisa incrível. Se você realmente soltar e deixar as pessoas terem uma troca livre, é incrível como funciona, mas é muito complexo a economia, e nenhum homem, e nem grupo de homens é sábio o suficiente para saber, para controlar isso. Então são leis complexas que regem esse sistema complexo, como eu disse semana passada, como a lei da gravidade. Foi descrito num livro que foi publicado em 1776 pelo filósofo cristão Adam Smith. Ele é conhecido como o pai da economia moderna. O livro, eu vou dar só o nome curto do livro: A Riqueza das Nações. O nome inteiro é Uma Investigação sobre a Natureza e as Causas da Riqueza das Nações, ou simplesmente A Riqueza das Nações. Foi baseado em princípios que foram surgindo depois da reforma protestante. Pessoas começaram a perceber, quando eles voltaram para a palavra de Deus, certos princípios, né, de mercado, de comércio, de liberdade, que causou que a sociedade, depois da época da reforma, prosperasse de uma forma inacreditável, adotar esses princípios bíblicos, né, contra um governo forte, centralizado. Irmãos, tem 3 poderes que a gente fala, poderes políticos: o legislativo, o executivo e o judiciário. Só Deus pode ter esses 3 na mão, irmão. Só Deus. Colocar isso em mão de homens, é isso que o rei tinha. Ele tinha os 3 poderes na mão dele. E é muito poder para uma pessoa ter. Deus é o que dá as leis, Ele que executa as leis, Ele é o que dá as leis, executa as leis e julga as leis. Mas nenhum homem deve ter esses 3 poderes nas suas mãos. Interessante que os princípios que ele mostrou
nesse tratado dele, nesses livros dele, é o mesmo que foram colocados na Declaração de Independência dos Estados Unidos, no mesmo ano. Eles não leram o Adam Smith, só que eles tinham os mesmos princípios, era o pensamento daquela época, os mesmos princípios, nem tinham tempo de ler. Eles leram Adam Smith depois, os escritores da Declaração de Independência e também da Constituição, mas foi publicado no mesmo ano, 1776, que os Estados Unidos virou independente. Depois de 1780, a Europa prosperou. Antes de 1780, 4/5 dos franceses gastavam 90% da sua renda em comida. Já pensou você gastar 90% da sua renda em comida? Isso foi antes desses princípios entrarem em vigor. Depois disso, de 1800 a 1850, a renda do povo quadruplicou. Durante o século XIX, a riqueza aumentou, naquele século, 16 vezes na mão do povo. E na América ainda mais que isso. Primeiro princípio, direito de propriedade privada. Direito de propriedade, esse é o fundamental. Esse é um princípio bíblico fundamental. Inclusive, direito de você ser o dono do fruto do seu trabalho. Eu vou mostrar tudo isso na Bíblia. Você tem que ser o dono do que você produz. E tem que ser seu. Essa roupa aqui é minha. Minha casa, por mais humilde que seja, minha casa. Meu carro é meu carro e tudo mais. Eu sou dono dessas coisas. E quando eu produzo alguma coisa, pode ser uma caneta, essa caneta é minha, eu sou o dono dessa caneta, das coisas que eu produzo ou que pessoas me dão, é meu, e eu tenho direito claro a isso, eu devo ter, não importa quem você é, rico, pobre, todos devem ter esse direito de propriedade, e disso vem o direito chamado Estado de Direito, né? Para os advogados aqui, devem saber. E pessoas naturalmente, eu vou mostrar isso na Bíblia, não hoje, semana que vem eu vou falar sobre a parte do incentivo, mas pessoas naturalmente, eles vão usar isso, a sua propriedade, por mais humilde que seja, ou por mais simples que seja, eles vão usar para cuidarem de si mesmos. Fala, isso é individualismo, mas é bíblico, eu vou mostrar isso semana que vem. Cuida da sua família, cuida do seu lar, vou mostrar também outros princípios na Bíblia, eles vão fazer. Deus nos fez seres racionais, isso faz parte da natureza humana. Mais uma coisa, humanos não são animais para ser controlados como gado, homens pensam. Nós fomos criados na imagem e semelhança de Deus. Quando você libera o homem, você protege a propriedade privada e dá liberdade, algo mágico acontece, irmãos, na sociedade. Coisa incrível, a produtividade que pessoas criam. A gente vê isso um pouco no acampamento, a gente faz uma brincadeira simples que for, coloca a cabeça juntos, eu fico chocado que pessoas criam e pensam. Isso você multiplica uma sociedade se tivesse liberdade realmente para isso, de trocar, produzir capital, que é chamado fruto do seu trabalho. Onde a gente acha esses princípios? Vá para Êxodo capítulo 20. Quando o povo de Israel saiu do Egito, eles foram para a terra que Deus prometeu. Eles estavam sendo oprimidos por um faraó, um governo totalitário, os reprimindo, e algo aconteceu aqui que era não comum naquela época, de reis e tudo mais. Eles entraram naquela terra que Deus prometeu, e cada um tinha a sua propriedade. Veja Êxodo capítulo 20, versículo 15, e esse está nos 10 mandamentos, que era tipo um esboço dos mandamentos, mas tem muitos outros, mas esse é para você ver. Versículo 15, não furtarás. Então estava nos 10 mandamentos, o que pertence a alguém é deles. E não só não furtar, não deve tirar o que é de outro, mas Deus protegeu a propriedade particular, privada de cada um, a tal ponto que é até, irmãos, pecado você querer o que é do outro. Sim. Presta atenção, eu falei que a gente está ensinando princípios bíblicos, mas aqui é para ajudar a sua vida. É pecado você querer o que é do outro. Versículo 17:
não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Nada que pertence ao próximo, você nem deve querer. Eu queria isso, cobiçando. Está entendendo? Propriedade privada. É muito sério, sagrado, pertence a eles, Deus deu para eles. Mas tem gente que tem mais do que eu. Cobiçoso. Agora, como eu falei, se você tem uma sociedade como era os Estados Unidos no passado, gente, os pobres têm. Você vê o que os pobres têm, você fala, eu sou pobre dos pobres. Se tem liberdade, eu vou falar a verdade, não tem muito, hoje em dia na nossa sociedade moderna, não tem muita diferença entre pobres e ricos. Fala, o Bill Gates, ele pode viajar, amanhã a gente vai viajar. Pode ser que não seja o mesmo luxo que ele, mas a gente viaja. Mas ele pode comer, eu vou comer amanhã bem. Não sei se é tão bem amanhã, mas você come muito bem. O Bill Gates não consegue comer mais do que você consegue comer. Pode ser que menos, se ele tiver gastrite, alguma coisa assim, não sei. Sabe, se você for ver bem, só tem um limite que o ser humano pode fazer. Se a gente não está lá tentando sobreviver e matar a comida, o resto é, sim, existe mais luxo que outros, mas o carro vai chegar no mesmo lugar. Mas Deus proibiu cobiçar. Cada um individualmente iria possuir a sua propriedade, não tudo em comum. Não tudo em comum. Isso é socialismo, comunismo. Pertence à sociedade. Não, pertence a você. Isso é bíblico. Cada um é dono da sua própria coisa, opera a sua própria coisa, usa os recursos que você tem. Pode ser um talento, a gente viu na semana passada, a gente vai ver, pode ser 5, pode ser 10, mas você opera aquele talento, e deve, para seu bem. A gente vai mostrar para o bem da sociedade. O Novo Testamento também, se você for para Atos 5:1, Atos 5, você vai ver Ananias e Safira. Bom, eu não vou ler toda a história, mas eles mentiram contra o Espírito Santo. Eles falaram que deram toda a propriedade que eles venderam, mas eles deram metade. O erro deles, o pecado deles não foi dar metade, o pecado deles foi mentir contra o Espírito Santo. Porque Pedro disse em versículo 4, versículo 3, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder. Era a propriedade dele, ele podia ter vendido ou não. David? Estava vendo em Efésios 4, nesses dias, eu pensei, se falássemos isso hoje para alguém, o mundo progressista falaria assim, é fácil falar, a pessoa não tem, você sabe, se a pessoa tem essa escolha, talvez ela não tenha escolha, ela tem que fazer isso para comer. Veja o que a Bíblia fala, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com quem tiver necessidade. Se você fala isso para alguém, essa pessoa tem que trabalhar, para de roubar, tem que trabalhar. Progressistas, eles falam, não, mas talvez ele rouba porque ele não pode ter um emprego, a sociedade colocou. Não é isso que a Bíblia diz. Não. Está entendendo, irmão? São sistemas antibíblicos. E a gente vai falar sobre incentivo e trabalho semana que vem. Mas, então não existe ninguém que não pode trabalhar. Sim, mas essa é outra história. A gente falou um pouquinho semana passada e a gente vai falar mais não hoje. O direito de propriedade privada é o contraste principal entre socialismo e capitalismo. O direito de propriedade privada, que é um princípio bíblico. Por isso, irmãos, eu estou ensinando porque está na Bíblia isso. É importante a gente definir os dois sistemas econômicos, para não caracterizar assim. Pessoas pensam assim, capitalismo, é isso que eles vão dizer, eles pensam, eles falam, eles caracterizam errado. Capitalismo é um sistema que depende da ganância para proporcionar sucesso econômico. Isso que vão dizer. Capitalismo é baseado na ganância para você ter um sucesso econômico. E o socialismo, eles falam, é um sistema que enfatiza generosidade para cuidar dos desfavorecidos.
É isso que eles falam, esse é o argumento deles. Nós vimos recentemente. Você não é generoso? Temos que cuidar. Não é isso. Eu vou mostrar para nós definirmos o que é o capitalismo, o que é o socialismo. É isso aqui. Você entender. O capitalismo é a troca livre. Livre, isso é muito importante também. Porque tem troca mais forçada, o governo fica controlando, não é livre. Esse é o problema. Tem um governo central ditando as coisas, não é uma troca livre, é forçada. É de mão armada. Mas estou falando, capitalismo puro seria isso, uma troca livre. Ninguém é forçado a dar seu dinheiro, você não é forçado a comprar nada. E você pode ou não, é uma troca livre de bens e serviços, que tem a ver com a sua propriedade, seus bens e serviços de propriedade privada. O que você produz, o que você serve, o que você tem é seu. Isso é que é capitalismo, é uma troca livre de serviços e bens de propriedade privada. E o socialismo é o controle e posse estatal da indústria e propriedade. E obviamente tem extremos, aquele maior extremo, comunismo, etc. Mas o socialismo vai mais nessa direção, do controle e posse. O César estava falando para mim que Venezuela esses dias aumentaram 1000% alimentos e coisas assim para controlar o consumo. Aumentaram 1000%. Eles pensam que conseguem controlar. Olha o caos. Eu vi na televisão, parecia uma piada. Isso é o fruto do socialismo. Irmãos, esses dois sistemas, não precisa mais falar. É provado historicamente qual funciona e qual não. A Bíblia sempre funciona. Mas sabe o que pessoas pensam? Não, é porque não foi aplicado de uma melhor forma ainda. Eles não estão levando em consideração o ser humano, a natureza humana. Eles estão levando, não, agora a gente consegue fazer melhor. É isso que eles pensam. Irmãos, eu converso com pessoas, eu posso mostrar vídeo para vocês de pessoas defendendo o socialismo. Você fala, não é isso que eles acreditam, é isso que eles acreditam. Nós estamos falando por experiência, a gente sabe o que eles falam, sabe o que eles ensinam. E vem de um conhecimento, não conhecimento da palavra de Deus. Os pensadores durante a época da Revolução Americana falavam muito sobre direito de propriedade. Isso era sagrado, isso era a base disso, que naturalmente depois fluía o mercado livre. Se você deixa pessoas usarem as suas propriedades como eles quiserem, o livre mercado ele flui naturalmente. Acontece uma interconectividade incrível. Como eu falei, é uma coisa milagrosa que acontece até numa sociedade. Como que a gente consegue ter milhões de pessoas e todo mundo comendo e com comida na mesa e com a roupa que precisa e tudo? Uma interconectividade inacreditável. Nenhum homem consegue controlar isso. Como eu disse, por exemplo, e depende depende muito de competição. Tem competição, sim, que nós falamos, é até bom para manter pessoas honestas e fazendo certo e tendo que agradar outros, né? Mas também tem muita cooperação no sistema de liberdade. Tem que cooperar, tem que trabalhar juntos, tem que um produzir isso, aquele outro. É muita cooperação. Como um mero lápis, nós demos exemplo a semana passada. E essa existe a palavra fluidez? Fluidez. É impossível para um governo central controlar. É impossível. Eles tentam controlar, mas não dá certo. Por isso que acontece o que acontece. E o que acontece, eu falei, é uma competição, sim, mas mais do que isso, o que ocupa mais o tempo das pessoas acaba sendo uma cooperação que acontece naturalmente numa sociedade onde existe mercado livre mercado. Pessoas servindo uns aos outros, fazendo acordos voluntários. Essa é a palavra-chave, irmãos. Voluntários, porque se todo mundo tem a propriedade privada, tudo vai ser voluntário. Entendeu? Não pode ser forçado, porque o que o governo faz é garante a sua proteção da sua propriedade. Então tudo é voluntário. É uma troca, acordos voluntários. Todo mundo está votando constantemente com o seu bolso, com o que você compra ou não compra. Ninguém está te forçando a comprar ou não. Eu quero isso ou não quero isso, depende com o que você quer gastar ou não, o seu dinheiro. Então, votando, a gente fala com o bolso. E essa informação é passada de um para o outro de uma forma incrível na sociedade. O Adam Smith, naquele livro, né, A Riqueza das Nações, descreveu isso como a mão invisível. Parece uma coisa mágica, mão invisível. Os peregrinos chamaram isso de graça comum. Graça comum. Então, funciona.
Até com perdidos funciona, até com perdidos que não conhecem a Bíblia, funciona. Tem um livro de um homem chamado Victor Hugo, ele descreve por que ele acha que países de livre mercado fazem bons guerreiros, ele diz. Ele explicou por quê, ele falou que pessoas naturalmente em livres mercados são treinados nesse jogo interno de competição e cooperação. Daí ele deu o exemplo da Operação Cobra durante a Segunda Guerra Mundial para libertar a Normandia. Eles tiveram problemas, eles tinham que passar por sebes, que eram cercas vivas. E os tanques estavam subindo nessas cercas e os alemães já sabiam disso, eles conheciam o terreno, estavam aproveitando para matar os soldados quando subiu o tanque assim. E os generais não podiam controlar, Washington não podia controlar, mas os soldados que estavam acostumados com o mercado livre, você tem que se virar, você tem que ser criativo. Às vezes eu fico pensando, se o Brasil tivesse um mercado bem livre, como os brasileiros são criativos, né? O que eles fizeram? Eles, os soldados, inventaram aparelhos, porque eles ficaram lá esperando alguém, ajuda a gente, o que a gente vai fazer? Eles mesmos pegaram, fizeram ferramentas que cortavam esses arbustos, as sebes. Os próprios soldados resolveram o problema, sozinhos, eles não ficaram esperando alguém falar o que fazer, eles fizeram, porque já estavam treinados nessa mentalidade. Eu lembro de ler anos atrás, quando a Romênia foi libertado e era um país comunista, e tinha terrenos, tinha tratores parados, porque caiu o regime comunista, pessoas estavam lá, tinha campos, pessoas estavam morrendo de fome, e tinha campos abertos lá, sem ninguém usar, e tratores parados da época comunista, e pessoas ficaram lá morrendo de fome, e outros chegaram e falaram, vai lá, pega o trator, planta. Eles estavam treinados a esperar que o governo falasse o que fazer. Por isso que eu falo, eu não fico perguntando se posso fazer, eu faço, depois se alguém fala não pode, daí eu não fico lá, posso fazer, eu vou lá e faço, se alguém fala não pode, daí eu paro. Se você perguntar, vocês vão dizer não. David. Veja assim, isso é uma coisa que todos temos que ter uma mente aberta, porque a palavra de Deus diz, porque eu vejo assim, tanta conversa até com irmãos em Cristo, e eles não falam por mal, mas é o que você escuta sempre na mídia e todos ao seu redor, então você acaba repetindo, né? Presumimos que o governo deve tudo pra gente, né? Então, não tem saúde, é culpa do governo, o governo não me deu saúde, o governo não me deu educação, o governo, tudo nós pensamos que deve vir do governo. Isso eu estava tentando falar, até esqueci de falar disso. Quando eu falei sobre caridade, estava falando sobre caridade, esse é um problema. Quando você tem um governo que faz caridade para o povo acha que não precisa fazer. O governo vai cuidar, não tem programas do governo, e de fato o governo tira a força. Daí pessoas, o governo cuida, né? Por que eu vou ajudar se o governo está tirando de mim de qualquer jeito? Então é uma mentalidade que permeia a sociedade. E não só isso, mas até ao ponto de, o professor falou isso para mim, que ele acredita que a pessoa tem um direito, se ela não quiser, ela não precisa trabalhar, mas o Estado tem a obrigação de cuidar dela. Sim, eles acreditam nisso. Você fala, não acredito. David falou, você acredita que se você quiser parar de trabalhar, se você quiser ficar em casa deitado, você acha que o Estado deve dar um salário para você? Eu acho, se eu quiser, pessoas devem trabalhar só porque querem. Gente, eles não conhecem a natureza humana. A Bíblia conhece, Deus conhece a natureza humana. A gente vai falar sobre essa. Deus já está querendo entrar na parte do incentivo, mas estamos na propriedade. Quando os Estados Unidos foi fundado, eles viam o direito de propriedade privada como sinônimo de liberdade de expressão e religião. Propriedade privada é praticamente sinônimo de liberdade de expressão, de liberdade de religião, de adorar a Deus como a sua consciência te dita. Porque foi baseado no entendimento, eles falam o entendimento judaico-cristão, quer dizer, o Velho e o Novo Testamento, sobre a natureza humana. Nós somos seres humanos pecadores, mas também racionais que pensam. Nós temos mentes para usar, nós não somos animais, e pessoas vão usar as suas mentes racionais se terem a liberdade de fazer isso. E quando temos esse direito à propriedade, nós nos tornamos extremamente produtivos. Isso foi comprovado na história. Eles sabem isso. Sabe por que eles não fazem isso? Porque eles querem mudar a sociedade. São leis de economia que funcionam. Leis de suprimento, demanda, preço, que a gente vai falar em outras horas.
O governo pode tentar racionar algum produto que eles fazem, que isso aconteceu lá na Venezuela, a força, né, sobre o capricho de políticos, etc. Ou eles podem deixar simplesmente o mercado raciocinar de uma forma automática, que funciona. Mas mesmo quando o governo força as coisas, o mercado ainda funciona. Ele se adapta com essas variações que complicam muito. Mas o mercado sempre está funcionando. Mesmo quando tem governos intrometendo, ainda o mercado funciona com esse diferencial. Mas o mercado é mercado, é uma lei, funciona. Quase não existe limite que homens livres podem produzir, se eles são oferecidos essas leis de livre mercado, sob controle de governo limitado e tudo mais. A propriedade privada garante, a liberdade pessoal. Por isso que é o fundamento, propriedade privada. Cada um é dono da sua coisa. A gente não pertence ao Estado. Seus filhos pertencem a você. O que você tem é seu, o que você produz é seu. Esse é o princípio fundamental de uma economia livre, de mercado livre. Enfatiza, veja só, isso é importante. Esse princípio de propriedade privada enfatiza que o indivíduo é mais importante do que o Estado. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês vão achar que eu estou falando heresia, mas na verdade nós estamos sendo ensinados heresias. Não, é para o bem comum, é para o bem de todos. Não segundo a Bíblia. Está vendo como a nossa filosofia é influenciada por esse mundo? A filosofia dos Spock é essa daí, da Jornada nas Estrelas. O Wagner sabe que ele era um nerd, eu sei disso, que tudo era baseado na filosofia socialista, comunista. As pessoas acham que estão sendo entretidos, mas estão sendo doutrinados, né? E ele falou assim, ele era muito lógico, né, o Spock. Lógica claramente indica que as necessidades de muitos superam as necessidades dos poucos. Verdade, né? Não, mentira, isso não é Bíblia. Mas isso que hoje pessoas ensinam. Bem comum. É o bem comum. Só que a Bíblia, a cosmovisão bíblica é diferente. Eu não gosto de citar ele muito, porque ele ensina muitas heresias também, o C.S. Lewis, mas nessa área ele estava certo, vou citar ele. O C.S. Lewis disse, se um homem não vive mais que 70 anos, e ele tem uma cosmovisão bíblica, pelo menos nessa área, e outras áreas também, mas nessa área com certeza. Se um homem não vive mais que 70 anos, um Estado, uma nação, ou uma civilização que pode durar 1000 anos, são mais importantes do que ele. Porém, se o cristianismo é verdadeiro, o indivíduo não é apenas mais importante, mas incomparavelmente mais importante, pois sua vida não tem fim. Comparada à sua vida, a duração de um estado ou civilização não passa de um simples instante. Essa é a cosmovisão bíblica. Um ser humano é muito mais importante que o Estado. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. A Bíblia diz, uma alma é eterna. Para isso influi o quê? Influi a sua cosmovisão. Ou você é secular ou você é bíblico. Tem uma diferença enorme entre o socialismo e o capitalismo de mercado livre. Por causa disso, são duas filosofias opostas. O socialismo diz, o indivíduo deve servir ao Estado. O capitalismo, que não foi uma palavra capitalismo, quando foi fundado os Estados Unidos nem tinha essa palavra ainda. Eles falavam propriedade privada. Eu falei a semana passada que pessoas acham que é capitalismo, na verdade é intervencionismo, é outra coisa. São governos que estão mexendo com mercados e muito dinheiro envolvido, não é mercado livre. Isso que eles chamam de capitalismo não é intervencionismo. Eu estou falando, capitalismo é o quê? O fundamento é a propriedade privada. O capitalismo, em uma sociedade livre, o Estado, veja só, é o protetor dos direitos de um indivíduo. Deus deu o governo por uma razão. Romanos 13 fala isso, proteger os benfeitores e castigar os malfeitores. Eu falei esses dias numa conversa com alguém sobre isso, estava falando o que a gente vai fazer, o que o governo deve fazer. Eu falei, eu só quero que o governo me proteja. E a pessoa, mas não faz isso direito. Eu falei, mas é por isso, eu quero que faça isso. Só me defenda, me proteja a minha propriedade e me dê liberdade. Eu só quero isso, não quero mais nada do governo. E a pessoa não entendeu, eu estava falando de princípios bíblicos. Se Deus deu direitos para indivíduos na criação da humanidade,
Os direitos que a Bíblia chama é diferente do que pessoas estão chamando de direitos. Então, indivíduos têm o poder em suas mãos. Liberdade, eles podem escolher. Daí, sim, fala, mas não tem governo. Sim, mas os indivíduos emprestam certos direitos ao Estado para propósitos seletivos. Pessoas falam, olha, eu vou emprestar alguns dos meus direitos para a polícia, para o bombeiro, para me proteger, para proteger a minha propriedade, contra fogo, contra furto. Então, a comunidade local, importante local, não lá longe, alguém mandando como um Deus, local, comunidades empregam bombeiros, polícias, de uma forma razoável, eles votam por isso, por uma taxa fiscal razoável, que pessoas querem dar, em troca de um governo local que os protege, e a sua propriedade. Porém, se os direitos estão na mão do Estado, então os direitos são arbitrários, não é o consentimento do povo, eles decidem os direitos, podem ser concedidos ou retirados ao capricho do Estado. Então eles podem decidir que para garantir o bem maior, certos direitos devem ser restritos. Irmão, um dia o cristianismo vai ser restrito para o bem maior, porque o Estado que determina os seus direitos, e eles podem tirar para o bem maior. O socialismo é incompatível com uma sociedade verdadeiramente livre. Eu estava comentando, você estava falando isso, o professor estava essa semana, estava aflito, uma situação que não dava para entrar na conversa, eu senti que não era um momento, mas eles estavam falando de um assunto e eu nem entendia tanto do que eles estavam falando, mas eles estavam comentando da bancada evangélica e os 5 professores estavam atacando a bancada evangélica, falando sobre uma lei, outras coisas que eles estavam querendo passar. E ele falou assim, é esse pessoal que quer reger, quer usar a Bíblia, eles querem usar a Bíblia para reger as decisões dele. E eles querem usar o Estado para reger as nossas decisões, então, assim, nossa liberdade. É uma luta muito maior, muito mais espiritual do que a gente imagina. Sim. Muitos, eu acho que talvez todos aqui sabem a importância disso, mas eu estou gravando, eu vou passar para jovens também, porque eles são doutrinados nisso. Um pensador, ele era um ministro do passado, já falecido, ele disse, como vice-regente da história, o planejador é forçado, planejador falando do governo central, é forçado a ver os homens em massa, que significa negar a sua plena estatura como pessoas com direitos dotados pelo Criador, dotados de livre-arbítrio, possuindo a capacidade para ordenar suas próprias vidas em termos de suas convicções. O homem que tem a autoridade e o poder de manipular as massas e punir não conformistas deve ser implacável o suficiente para sacrificar uma pessoa por um princípio, etc, etc. Então tudo isso se justifica para eles por causa do bem-estar econômico, ou bem maior, em nome talvez da compaixão. Esse mesmo James Madison que eu falei que foi o que escreveu a Constituição, um dos que escreveu a Constituição, disse, propriedade engloba tudo o que um homem pode atribuir valor e que tenha direito, quanto ao que admite que qualquer outra pessoa possa oferecer vantagens semelhantes. Uma pessoa não tem apenas direito em suas propriedades, mas também tem propriedade em seus direitos. Ele quis dizer, todas as outras liberdades de adoração, de consciência, de expressão, estão conectadas ao direito de propriedade. Sabemos falar como ser humanos, sabemos opinar, nós temos consciências, isso é natural do ser humano, isso é um dom de Deus, e o ser humano deve ter esse direito de fazer isso, e um governo central tira isso, só que essas liberdades devem ser defendidas, são direitos sagrados, porque Deus é sagrado, e Deus deu esses direitos. Isso que o presidente Washington, o primeiro presidente dos Estados Unidos, ele escreveu essas cartas para a congregação hebraica, eles estavam com medo que eles iam ser perseguidos, e ele disse, os cidadãos dos Estados Unidos da América têm o direito de aplaudirem a si mesmos, por terem dado à humanidade exemplos de uma política ampla e liberal, uma política digna de ser imitada. Todos possuem a mesma liberdade de consciência e imunidade de cidadania. Fala-se agora em tolerância como se fosse pela indulgência de uma classe de pessoas para outra, etc. Mas ele estava falando que é uma coisa inerente. Ele falou, mas o exercício de seus direitos naturais e inerentes, não é o Estado que dá essa liberdade para vocês, é Deus, ele disse. É isso que eu estava dizendo. Então é isso que a Bíblia ensina. Esses direitos foram dados por Deus, são direitos intrínsecos ao ser humano.
O papel do Estado é proteger, devia ser, de proteger esses direitos. Quando o Estado começa a interferir e fazer o papel de Deus como o doador dos direitos, irmãos, quem dá os direitos para o ser humano é Deus, não o Estado. Quando o Estado começa a tomar o papel de Deus como o doador dos direitos, ele está se colocando no lugar de Deus. Isso é mal, não dá certo, por isso que está errado esse sistema. E os princípios que eles chamam de judaicos cristãos, que mudou a sociedade antiga de uma forma que nunca se viu na história, esses princípios de um governo limitado, vem porque eles acreditavam que todos temos um Deus universal para todas as nações, que é acima das leis das nações. E esse sistema chegou na sua mais alta perfeição durante a Revolução Americana. Eu vou só terminar com isso. Eu, a Alissa e a Melissa e o Steven estávamos aqui onde foi assinada a Declaração de Independência dos Estados Unidos. E eu achei muito interessante, veja só, eles escreveram uma carta para o mundo, falando porque eles queriam independência. Eles articularam. Olha o que eles escreveram. Só vou ler isso aqui e terminei. Consideramos estas verdades como evidentes por si mesmas, que todos os homens são criados iguais. Então eles acreditavam, eles criam na criação, no Criador. E que nós, não é o Estado, nós damos conta a um Criador comum. Daí diz, dotados, quer dizer, foi Deus que deu, dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis. São direitos intrínsecos do ser humano, dados por Deus, não pelo Estado, dados pelo Criador. Isso que eles escreveram na declaração. Por isso que a gente falou que os Estados Unidos foi fundado em princípios cristãos. Aqui ó, eu tenho. Essa aqui é a Declaração de Independência original, eu peguei lá. Vocês vê esse nome aqui, John Hancock, bem grande, assinado bem grande. Ele ouviu que o rei da Inglaterra era cego, meio não cego, mas não enxergava muito bem. Ele queria que ele visse o nome dele. Só que quem assinou esse documento aqui, eles estavam assinando a sentença de morte deles. Eles deram a vida, né? A propriedade deles, tudo para essa causa. Mas eles falaram assim: nós cremos que todos os homens são criados iguais, dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre esses estão a vida, a liberdade e a procura da felicidade. Tinha documentos dessa mesma época, desses mesmos escritores aqui, que eles colocavam a vida, a liberdade e a propriedade. Eles colocavam, em vez de a busca da felicidade, eles colocavam a propriedade. Só que na declaração eles queriam deixar mais amplo, porque eles queriam que fosse, englobasse tudo que o ser humano pode fazer para o bem da vida dele, pode ser propriedade, pode ser outras coisas, conhecimento e tudo mais, né? Então eles colocaram que esses foram direitos inalienáveis, que entre esses estão a vida, a liberdade e a procura da felicidade, que a fim de assegurar esses direitos, governos são instituídos entre os homens, derivando seus justos poderes do consentimento dos governados. Tá vendo? Eles não acreditavam no Estado que concede direitos para nós. Eles acreditavam em Estado que eram concedidos alguns direitos pelos cidadãos que tinham esses direitos dados por Deus. Chama-se o direito de propriedade privada. Esse é o fundamento. A gente vai terminar aqui. Independentemente se a gente é livre ou não nesse mundo, irmãos, deixa eu terminar com isso. Graças a Deus por nossa liberdade espiritual, amém? Nós somos livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, amém? Espiritualmente nós temos toda a liberdade para servir ao Senhor e para fazer o que Deus quer da nossa vida, né? Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E temos que obedecer os governos. Infelizmente gostaríamos que fossem diferentes, né? Mas esses são princípios bíblicos. É bom a gente ter conhecimento que a Bíblia ensina. E quer levar alguma coisa espiritual hoje para a sua vida? Não cobiça. Agradeça a Deus pelo que você tem. Seja contente com o que você tem. Amém? E usa para a glória de Deus.